Pessoal, a gente está hoje aqui falando do movimento uniformemente variado e o nosso objetivo hoje aqui é fazer a dedução das três expressões aqui do move. A função horária do espaço e da velocidade e a equação de Torricelli. Para isso aí, a gente começa aqui primeiro com a definição do que é o movimento uniformemente variado. É um tipo de movimento em que você tem a aceleração, ela é constante e diferente de zero. Então aqui, ó, a função horária da velocidade ela é definida a partir da definição de aceleração média, que a gente já fez anteriormente, né? Aceleração média, ΔV que divide por ΔT, ΔV é o V final menos V inicial, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então você começa pensando o seguinte, ó, vai supondo que a aceleração é constante, eu vou chamar esse AM aqui, ó, aceleração média, simplesmente de A, né? Já que ela é sempre a mesma, não muda, então ela não é média, é sempre a mesma aqui, eu vou chamar de A. E vou chamar o tempo inicial de zero, ou seja, quando comecei a marcar o tempo, o relógio estava zerado, e o tempo final eu chamo simplesmente de T. Então, feitas as alterações lá em cima, né, vamos fazer então isso aqui, olha só. Trocou a aceleração média por A. V final menos V inicial, repete, o tempo final vai ser T, só o T. O tempo inicial é zero, então fica T menos zero, que vai dar o próprio T aqui, ó, né? T, que vem para cá multiplicando A, vai ficar A vezes T igual a V final menos V inicial. Aí depois você vem aqui, pega esse V inicial negativo, manda para cá, vai ficar positivo, ó. V inicial mais AT igual a V final. Então a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Os livros chamam esse VF simplesmente de V e o VI de V0. Então, V igual a V0 mais AT, isso aqui é a função horária da velocidade. Então, você vai obter a velocidade final em função do tempo, atribuindo valores para esse T, porque o V0 e o A são coeficientes conhecidos na expressão, né? Então, você atribui valores para o T e descobre o valor do V final, função horária da velocidade, uma função do primeiro grau, né? Porque o T aparece elevado ao expoente 1 aqui. Se você montar o gráfico da velocidade em função do tempo, vai ver que vai dar uma reta, por se tratar de uma função do primeiro grau. Reta que pode ser crescente, se eu tiver uma aceleração positiva, ou reta decrescente para uma aceleração negativa. Enfim, deduzida aqui a expressão, né? A gente vai então pensar uma coisa importante aqui, olha só. Se você montar o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, em que a velocidade é constante, né? Então vamos pensar que a velocidade é constante, não varia em função do tempo, sempre a mesma. A área que essa reta vai formar com o eixo dos tempos, né? Essa área aqui, ó, é a área de um retângulo. A área do retângulo a gente sabe que é base vezes altura, né? A base aqui é o tempo, né? É o ΔT, e a altura é a velocidade. A altura vai ser a velocidade, ó, ΔT que multiplica V, né? Base vezes altura. Então, ΔT vezes V vai ser igual à área, a velocidade é ΔS que divide por ΔT, né? Troca V por ΔS sobre ΔT, corta o ΔT com ΔT, vai ficar só o ΔS. Então, quando eu calculo a área lá naquele gráfico lá em cima, eu estou calculando o quê? O deslocamento. A área equivale ao deslocamento, ao ΔS. Sendo assim, se o gráfico for uma reta crescente aqui, ó, se eu estiver falando do movimento uniformemente variado, né, um movimento em que você tem a aceleração constante, né, a velocidade aumentando com o tempo, aqui no meu exemplo, ó, velocidade aumentando, reta crescente. Então, você vai ter o seguinte, ó, a área que essa reta forma com o eixo dos tempos também vai ser o ΔS, assim como foi aqui, ó. É a mesma coisa. Só que aqui a área é diferente, é a área de um trapézio, não é a área de um retângulo. Mas enfim, esse ponto aqui, onde a reta toca o eixo Y aqui, esse ponto aqui é a velocidade inicial, ó, né? No instante zero eu tenho a velocidade inicial, né? E aqui no instante mais adiante aqui eu tenho a velocidade final, ó, o V final aqui, ó. Isso aqui, por se tratar de um trapézio, já que esses dois lados são paralelos aqui, ó, isso aqui é a base maior, isso aqui é a base menor. A distância entre as duas bases vai ser a altura. Como que você calcula a área de um trapézio?
Você tem que somar as duas bases, ó. Soma a base maior com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Isso aqui é a expressão para você poder calcular a área do trapézio. A base maior aqui, né, vai ser a velocidade final. Né? A base maior, né? A base maior aqui é a velocidade final e a base menor é a velocidade inicial. Então, em vez de fazer base maior mais base menor, eu vou fazer V mais V0. Aí a altura aqui vai ser o tempo, né? O tempo T. O 2 embaixo, a área é o ΔS. Né? Já posso colocar lá a área igual ao ΔS. E aí eu venho aqui e escrevo a função horária da velocidade, né? V igual a V0 mais AT. E eu vou trocar aqui esse V que aparece aqui, ó, por V0 mais AT, ó, V0 mais AT. Vou copiar o V0, vou copiar o T e o 2 embaixo. Vou trocar o ΔS por S menos S0, né? Posição final menos posição inicial. A posição inicial vem para cá, fica positiva. Eu somo V0 com V0, vai ficar 2V0. Copio o AT, copio o T fora e o 2. Aí você vem aqui, aplica o distributivo desse T aqui, ó, vai ficar 2V0 vezes T, 2V0T, e AT vezes T, AT quadrado, com 2 embaixo. Então aqui eu vou ter uma fração, né? Uma fração aqui, que eu tenho uma soma em cima aqui, né? E o 2 aqui é denominador comum, eu posso colocar o 2 em cada parcela aqui, ó. Eu posso pôr o 2 embaixo do 2V0T, 2V0T sobre 2, e AT quadrado sobre 2. Posso cortar o 2 com 2, vai ficar só V0T aqui, copio S0, o S, que vai ficar A sobre 2, T ao quadrado. Ou seja, a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa aqui é a função horária do espaço. Percebe que o t aqui aparece elevado ao quadrado? Isso aqui é uma função do segundo grau. Então, se você constrói o gráfico da posição em função do tempo, vai dar uma parábola, né? A parábola pode tocar o eixo dos tempos ou não tocar, ela pode tocar uma vez só, ela pode ter concavidade para cima, para baixo, isso vai depender aqui de propriedades lá da função do segundo grau, que depois a gente vai estudar com mais calma. Mas o importante é que você perceba que você consegue descobrir a posição final, né, em função do tempo, né, atribuindo valores para o t e calculando aqui a posição final, porque a posição inicial, a velocidade, e a aceleração são grandezas que aqui que você conhece. São coeficientes, são constantes. A variável aqui é o tempo, ok? Deduzida aqui a função horária do espaço, a gente vai para a equação de Torricelli. E para isso aí a gente repete aqui a função horária do espaço, ó. S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT quadrado. Pega o S0, manda para cá, fica negativo, ó, né? E aí você vai fazer o quê? Esse T que aparece aqui em destaque em vermelho, eu vou ter que substituir esse T. Como? Eu vou ter que pensar assim, ó, isso aqui é a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Vou pegar o V0, mandar para cá negativo. Vou pegar esse A que está multiplicando, mandar para cá dividindo. Isolando o T, ó. O T é igual a V menos V0 sobre A. Então o que eu faço? Eu vou fazer uma troca, vou fazer uma substituição aqui, ó. Eu vou trocar, né? Eu troquei primeiro aqui, ó, S menos S0, escrevo ΔS, né? Copio esse V0, ó, copio o V0 você vai copiar aqui de volta, troca esse T por essa fração aqui, ó, V menos V0 sobre A. Apagou o T e colocou V menos V0 sobre A. Copio o A sobre 2, de volta. No lugar do T eu ponho V menos V0 sobre A. V menos V0 sobre A. Copio o quadrado aqui fora, ó. Simplesmente substituir. Troquei o T por aquela expressão que está ali, aquela fração. Aí você vem aqui e faz o seguinte, ó, pega esse V0 e distribui lá em cima. Ó, vai ficar VV0 menos V0 vezes V0, V0 quadrado. Copio o A embaixo. Aqui eu tenho uma fração elevada ao quadrado. Então eu tenho a parte de cima aqui ao quadrado e a parte de baixo também ao quadrado, né? A parte de baixo ao quadrado é A vezes A, que vai cortar aqui o A aqui em destaque em vermelho, ó, corta os dois, cancela. Vai ficar só 2A embaixo aqui, ó, né? E você copia de volta o que estava lá, ó. A outra parte você copia de volta.
Bom, aí você vem aqui e tira o MMC entre A e 2A, que é o próprio 2A. Então 2A vai ter que dividir embaixo, multiplicar em cima, dividir embaixo e multiplicar em cima em todos eles aqui. Ó. Então vai ficar 2A que divide por A, corta o A, vai ficar só o 2. Então o 2 multiplica esse parênteses aqui em cima. 2A que divide por 2A vai dar 1. Então 1 que multiplica esse parênteses é o próprio, né? Não vai mudar nada. Aí você vem aqui, distribui esse... mas antes de fazer aqui a distributiva por 2, você pode fazer o quê? Você pode desenvolver esse produto notável que está aqui, ó, que é o quadrado da diferença, né? Como é que resolve isso aqui? Ó? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você pode agora distribuir o 2 lá em cima, vai ficar 2v vezes 0, 2 vezes 0 ao quadrado. Aí você tem dois destaques aqui em vermelhos, olha só. Esse aqui, 2v vezes 0, positivo, e menos 2v vezes 0. Corta os dois, cancela. Aqui o que está em verde, você deve 2 e paga 1 aqui, vai ficar devendo 1 aqui, né? Aí copia o v quadrado, o 2a vem para cá multiplicando o ΔS, vai ficar 2a ΔS. Aí você pega esse verde aqui, esse menos v0 quadrado, vem para cá, fica positivo, ó. Fica 1 v0 quadrado, 2a ΔS igual a v quadrado, ou seja, você acaba de deduzir aqui a equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais o dobro da aceleração vezes o ΔS. Essa expressão aqui não tem a variável tempo, né? Ela vai ser bastante útil na hora de resolver exercícios em que você não tem o tempo, né? Então, da união, né, da junção ali, da função horária do espaço com a função horária da velocidade, nasceu aqui a equação de Torricelli. Então aí a gente tem um resumão aqui de tudo, que é, primeiro deduzimos a função horária da velocidade, v igual a v0 mais at, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, a função horária do espaço, s igual a s0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado, posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais o dobro da aceleração vezes o deslocamento aqui, ó. Essas três expressões são importantíssimas para a gente poder entender o que vem agora mais adiante. Ok? Valeu!